Deus está em sua palavra. Cremos nisso, não cremos? Todos nós cremos. Você vê Deus respondendo. Muitos anos atrás, quando ele lhes disse para subirem ao Pentecostes, que eles receberiam o Espírito Santo. Anos antes disso, em Isaías, ele havia dito: mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Agarre-se ao que é bom. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a esse povo. E esse é o descanso. Vem? Ele falou isso muito antes. Então, sua palavra veio e se manifestou. Tudo, o Messias prometido desde o jardim do Éden, a semente ferirá a cabeça da serpente. E assim por diante. Acontece. Deus está em sua palavra. Bem, Deus está em seu universo. Digam amém se vocês creem nisso. A congregação diz amém. Deus está em sua palavra. Vocês creem nisso? Digam amém. Amém. Agora, Deus em seu Filho. Bem, Deus estava em seu Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz a Escritura. Ele, Deus, desceu e viveu em um corpo, nascido da Virgem Maria. E Deus se manifestou por meio de Cristo para mostrar quais eram seus atributos, para mostrar que ele amava, para mostrar sua paciência, para mostrar seu poder, para mostrar e se manifestar. Deus viveu em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu falei com uma mulher aqui algum tempo atrás, ou melhor, ela me chamou a atenção. Ela disse: Pastor Brana, eu aprecio seus sermões, eu assisto às suas reuniões. Mas ela pertencia a uma certa igreja denominacional que não crê que Jesus era divino. E ela afirmou: Bem, ele não era divino. Eu disse: Afirmou: Você tenta torná-lo muito divino. Eu sustentei: Ele era divino. Oh, ela argumentou: Senhor, vou admitir que ele era um bom homem. Eu não quero ferir seus sentimentos. Algumas dessas pessoas são os meus amigos preciosos. É a ciência cristã. E ela afirmou: Ele não era divino. Prosseguiu: Eu admito que ele era um profeta, mas ele não era divino. E você tenta torná-lo divino. Eu declarei: Ou ele era divino, ou era o maior enganador que o mundo já teve. Isso é certo. Eu afirmei: Ele era divino, ele era mais do que um profeta. Ele era Deus sobre os profetas. Claro, ele era. Eu afirmei: Ele era divino. E ela argumentou: Agora, você disse que era fundamental e que você cria na Escritura. Respondi: Sim, eu creio. E ela interrogou: Se eu provar para você por sua própria Bíblia que ele não era divino, você testemunharia que estou certa? Respondi: Sim, senhora. Se a Bíblia disser que ele não era divino, então vou crer na Bíblia. E continuei: Mas tenho que ver na Escritura. Ela opinou: Em João, lá em São João, é dito que, quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, ele chorou. E continuou: Você sabe, se ele fosse divino, ele não teria chorado. Eu indaguei: Irmã, é aí que você baseia sua opinião? Ela respondeu: Sim, Senhor. E isso é verdade. Ele foi ao túmulo de Lázaro e ele chorou. Isto mostra que ele não era divino. Respondi: Seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eu continuei: Bem, você deveria saber que não é assim. Ela alegou: Oh, ele era um profeta, ele era um bom homem. Eu afirmei: Ele era mais do que Deus estava nele. Ele era um homem, mas ele era uma pessoa dupla. Primeiro, ele era um homem, o Espírito nele era Deus. Eu disse: Deus estava em Cristo. Ela replicou: Ah, não. Eu expus: Olhe, senhora, tomarei sua própria escritura. Ele era um homem, mas ele era um Deus homem. Quando se dirigiu ao túmulo de Lázaro, ele chorou como um homem. Isso é verdade, mas quando ele se pôs de pé ali e endireitou seus pequenos ombros curvados e disse: Lázaro, sai para fora, e um homem morto, que estava morto há 4 dias, voltou a viver,
Esse era mais do que um homem. O homem não poderia fazer isso. Esse era Deus em seu filho. Ele era um homem quando desceu da montanha, faminto, buscando algo para comer, olhando numa árvore para encontrar algo para comer. Ele era um homem quando estava com fome, mas quando ele pegou 2 peixes e 5 pães e alimentou 5.000, esse era mais do que um homem. Esse era Deus em seu filho. Claro que era. Ele era um homem quando estava deitado lá naquele barco naquela noite. Um homem, virtude tinha saído dele, a tal ponto que ele ficou tão fraco que não pôde. As ondas nem mesmo o acordaram, agitadas naquele pequeno barco, como uma rolha de garrafa lá no mar feroz. Os 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam naquela noite, enquanto ele dormia. Ele era um homem quando estava com sono e cansado. Mas quando ele colocou o pé sobre a proa do barco e olhou para cima e disse: Aquiete-se, acalme-se, e os ventos e as ondas lhe obedeceram, aquilo era mais do que um homem. Deus estava em seu filho, absolutamente. Ele era um homem quando morreu lá na cruz, clamando por misericórdia. Ele era um homem quando morreu. Ele chorou como um homem. Ele teve dor como um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu morte, inferno e os selos da sepultura e se levantou novamente, ele era mais do que um homem. Ele provou que ele era Deus. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados. Ressuscitado, ele me justificou gratuitamente para sempre. Um dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vocês creem nisso? Com certeza. Deus estava em seu Filho. Rapidamente, nosso tempo se esvai. Mais uma coisa. Deus estava. Vocês creem que Deus está em seu universo? A congregação diz: Amém. Deus está em sua palavra? Amém. Deus estava em seu Filho? Amém. Agora, Deus em seu povo. Muito bem. Veremos se ele desce aos seres humanos da mesma forma que o faz na natureza. Os seres humanos são parte de sua natureza. Certamente eles são. Agora observem: Deus estava em seu povo. Quem estava em Eliseu no nosso texto outra noite, quando o bebezinho morreu de insolação e ficou horas e horas deitado na cama do profeta, quando um homem chamado Eliseu andou de um lado a outro para lá e para cá no cômodo e estendeu seu corpo sobre aquele bebê morto e ele voltou à vida? Aquilo era Deus em seu povo. Certamente que era. Quem estava nele quando São Pedro, o apóstolo, um pescador tão iletrado, a Bíblia diz que ele era iletrado e indouto. Quem estava nele quando caminhava pelas ruas e as pessoas colocavam os enfermos à sombra daquele homem e eles eram curados? Foi a sombra de um homem que os curou? Era Deus em seu povo, o que trouxe a cura. Quem estava em São Paulo quando levaram de seu corpo lenços ou aventais e os colocaram sobre os enfermos? Deus estava em seu povo. Eles reconheceram Deus em São Paulo. Certamente o reconheceram. Quem estava num grupo de covardezinhos quando oraram, tomaram a palavra de Deus e subiram ao Pentecostes? Eles tinham as portas todas trancadas e as janelas trancadas e ficaram ali por 10 dias. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Línguas como de fogo foram repartidas sobre eles. E saíram para as ruas, onde uma vez estiveram com medo. Saíram ali fora, pregando o evangelho e comportando-se como um bando de pessoas bêbadas. O que era isso? Deus em seu povo.
Deus movendo-se entre o seu povo. Deus está em você. Deus, o Espírito Santo está em você, movendo-se agora, reconciliando o mundo consigo mesmo. O que faz esses ministros inspirados pregarem o Evangelho? O que faz? Talvez em uma ocasião fossem bêbados, uma vez eram jogadores de azar, uma vez eram homens maus. De repente algo mudou, e aqui estão eles, pregando o Evangelho e entregando suas vidas, e alguns deles quase vivendo tão pobres quanto podem. Quando eram homens de negócios e podiam ter sido ricos, andar em carrões e ter luxo, mas sacrificaram e renunciaram a isso. Por quê? Deus está em seu povo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus está em seu povo. O que é que toca em uma mulherzinha ou em um homenzinho que se levanta e seu rosto se ilumina como uma vela e fala em uma língua na qual nada sabe, e outro se levanta sob o mesmo tipo de inspiração e dá uma mensagem para a igreja? Deus em seu povo. Amém. O que vem a essa plataforma, reunião após reunião, e realiza os mesmos milagres que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra? É Deus em seu povo. Não importa o quanto isso esteja em mim, tem que estar em você também, porque não operará só por mim. É preciso você e eu juntos para operá-lo. Isso é certo. Todos nós juntos, Deus em todos nós. Deus, não somente na metodista ou na batista ou nos pentecostais ou na presbiteriana, mas Deus está em cada crente que recebeu o Espírito Santo. Esse é Deus, o Espírito Santo nas pessoas, reconciliando o mundo consigo mesmo. Observe como ele faz as pessoas crerem. Pelas mesmas coisas que fez aos primeiros no Pentecostes, ele as faz a eles hoje, da mesma maneira. Eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira, os mesmos sinais e maravilhas os seguem. Deus está em seu universo. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Deus está em sua palavra. Vocês creem nisso? Amém. Deus está em seu filho. Vocês creem nisso? Amém. Deus está em seu povo. Vocês creem nisso? Amém. Deus se movendo em todos. Portanto, Filipe disse: Mostra-nos o Pai, e isto nos satisfará. Estou satisfeito hoje por poder ver Deus em todo lugar que olho. Não só o vejo, mas o sinto e sei que Ele está aqui. Como disse o poeta, você me pergunta como eu sei que Ele vive. Ele vive em meu coração. Eu observo seu espírito e o vejo me motivar, me mover. Você é motivado por algo, o Espírito Santo. Deus está aqui hoje, amigos. Deus está aqui. Ele está em sua natureza lá no verão e no inverno, nas folhas, nas flores, nos pássaros e nos animais. Ele está no pôr do sol, no nascer do sol. Ele está no sistema solar. Ele está em toda parte. Deus está em toda parte. Ele está em seu universo. Deus está em sua palavra. Qualquer um que tome sua palavra, qualquer promessa, deixe-me dar testemunho disso. Se você tomar a atitude mental correta em relação a qualquer promessa divina, isso se cumprirá. É o que penso sobre a sua palavra. Você toma qualquer promessa dela e você toma a atitude mental correta em relação a ela, Deus a fará se cumprir para você. Deus está em sua palavra. Deus está em seu Filho. Ele era divino. Ele é o Filho de Deus. Eu creio nisso com tudo que há em mim. Eu creio nisso. Sim, Senhor. Ele não era mais. Ele era um profeta, claro. Ele era um profeta. Ele era um pregador. Ele era um cantor. Ele era. Ele era Deus. Deus manifestado em carne. Deus desceu na carne para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, este maravilhoso Filho de Deus morreu. E quando morreu, ele deu sua vida. Ele ressuscitou na Páscoa.
E Deus levantou o seu corpo e o colocou à sua direita, e enviou o Espírito Santo de volta para continuar a se manifestar entre o povo. E o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está entre nós hoje, manifestando-se continuamente às pessoas, pelos mesmos sinais, mesmas maravilhas, dando-lhes o mesmo Espírito Santo, falando com o mesmo tipo de línguas, dando o mesmo tipo de interpretação, vendo visões, movendo-se, curando os enfermos, exatamente como ele fez no princípio. Deus está em seu povo. Por que olhamos então? Mostra-nos o Pai e isso nos satisfaz? Nós vemos o Pai, nós vemos o Pai. Quando olho aqui fora e vejo o pôr do sol, eu vejo o Pai. Quando vejo o nascer do sol, eu vejo o Pai. Quando ouço o chamado selvagem dos animais, eu vejo o Pai. Quando vejo aquelas flores desabrochando, eu vejo o Pai. Vocês não veem? Eu o vejo em Sua palavra. Cada vez que eu tomo Sua palavra como uma promessa, eu vejo o Pai. Eu olho para Jesus, eu vejo o Pai expressando-se através do Filho. Eu olho para o seu povo, eu vejo o Pai. Eu vejo-o trabalhando entre seu povo, expressando, seguindo adiante. Mostra-me o Pai? Aqui está ele, bem aqui nessa tarde, trabalhando entre o seu povo, em seu povo, através de seu povo e sobre seu povo. Aleluia! Deus está em seu povo. Vamos orar. Espaço em branco na fita. Louvado seja Deus. Você o ama? Muito bem. Creio que Billy me disse 50 cartões. Muito bem. Cartão de oração número 1. Levante a mão rapidamente para que possamos ver agora e entre rapidamente na fila de oração. Vamos ver algo acontecer. Vocês estão esperando por isso? Cartão de oração número 1. Quem está com ele? Essa senhora aqui. Você tem o cartão de oração número 1? Estou perguntando pelo cartão de oração número 1. Que letra era? E. Cartão de oração E, número 1. Levante a mão. Número 2, tudo bem? Número 3, número 4, vem aqui. Sim? Número 5, 6, 7. Isso mesmo, levante-se. Assim que eu chamar, levante-se. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Formem uma fila agora.